Sejam todos bem-vindos, nosso auditório. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer enorme estar com você aí na sua casa. Obrigada por isso. Deus é tão bom, né, gente? Se você puder fechar seus olhos, você que está aqui, e você que está aí em casa conosco, e se você puder começar a conversar com o Pai. Como é bom. Você é lindo, Jesus. Comece a elogiar Jesus essa manhã. Comece a elogiar quem Ele é. Sabe quando você tem um melhor amigo e você admira muito ele, você admira muito ela, e você consegue elogiar as virtudes, quem ele é, quem ela é? Eu quero te lembrar que Jesus, para nós, Ele é o nosso melhor amigo. E é tão bom, é tão maravilhosamente bom quando nós conversamos com Ele. Espírito Santo, obrigada porque você mora em nós. Espírito Santo, obrigada porque você é o maior poder do universo e nós temos o privilégio de ter você morando dentro de nós. Pai, obrigada por cada família, obrigada por cada pai, obrigada por cada mãe, obrigada por cada filho ao redor desse planeta, onde essa mensagem chegar, Pai. Jesus, nós cremos tanto em você, nós cremos tanto na sua poderosa presença, nós acreditamos tanto em quem você é e naquilo que você pode fazer em nós e através de nós. E nós dizemos: ser bem-vindo aqui, doce presença. Ser bem-vindo nesse lugar aqui em Brasília. Ser bem-vindo em cada lar onde você vai se manifestar, através do desejo do nosso coração. Às vezes nós chegamos apenas até você num dia de domingo, ou numa quarta-feira, ou numa terça, mas você nos recebe de braços abertos. E nós nos ajoelhamos, nos prostramos em nosso coração e dizemos sim, amém, para tudo aquilo que você é, para tudo aquilo que você tem através de nós, para operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Oh Jesus, como nós somos felizes porque nós temos a sua presença. Como nós somos felizes porque simplesmente te amamos e porque somos amados. Obrigada, Jesus. Obrigada, lindo Jesus. No Salmos, capítulo 1, Salmo 150, versículo 1, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu quero te convidar a simplesmente elogiá-lo, louvar a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo, é elogiá-lo. Eu quero te convidar essa manhã para que a gente juntos elogie a Ele, a quem Ele é. Salmo 150, se você puder, leia com calma, comece a ler, abra a sua Bíblia, seja eletrônica, seja física, e comece a simplesmente celebrar a Ele, agradecer a Ele, porque você é um ser que Ele fez, você é amado, você é amada, e Ele te ama tanto, que Ele simplesmente abraça você essa manhã, abraça seus sonhos essa manhã e diz: filho, filha, vem para mim e vamos juntos experimentar, viver quem a minha presença é em cada um de nós. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo, nós amamos sua presença, Deus Pai. Obrigada. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem está aqui no auditório comigo e você aí em casa, levante suas duas mãos aos céus. Levante suas duas mãos aos céus e diga assim comigo: eu louvo ao meu Pai, eu louvo ao meu melhor amigo, eu louvo, eu elogio a presença do Espírito Santo que eu carrego. Vamos juntos celebrar? Amém, glória a Deus. Quem está feliz aí, gente, diga amém. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, essa é a nossa força de quem nós temos e de quem nós temos proferido a cada dia nesse lugar. Então vamos celebrar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, que você se anime, porque nós estamos aqui firmes e fortes para adorar o bendito e glorioso. Quem derrotou a escuridão, quem foi? É Jesus Cristo, o Senhor. Quem derrotou
a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Clame, clame. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. Quem é? O Rei da Glória, O Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Mais uma vez, maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diga assim, ó, digno, digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Mais forte, mais forte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o... Todos juntos. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tem feito, por tudo que tu tem realizado, Pai, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. E nós somos gratos, Senhor, porque tu é um Deus que nos surpreende a cada dia, né? Quem é que é surpreendido por Deus aqui? Diga amém. É isso, esse é o nosso Deus que nos surpreende cada dia. Por isso que os anjos, eles olham para Deus e se encantam cada dia pela beleza de Deus, porque ele vê a perfeição daquele que o criou e daquele que está ali por todo sempre louvando a Ele. E a gente tem que ter a cada dia esse entendimento de que nós louvamos a esse Deus que nós olhamos e nos surpreendemos a cada dia com Ele, que esse brilho que Ele tem, essa luz que Ele tem, Ele vem nos contagiar cada dia, né? E que você deixe ser levado por essa luz, por esse Deus que é maior que sobre todas as coisas e é o Deus da nossa vida, ao qual nós amamos.
estrelas incontáveis, tu conhece todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. É, Senhor. Tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Eu respondo a teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Não há mesmo, Senhor, não há mesmo, não há mesmo. Misericórdia e bondade me acolhe em tua santidade. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que a tua glória, Pai, a tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Você nesse momento pare um pouco e analise o que você tem cantado sobre essa música. Quanto mais você vê, você o ama. Eu quero que Deus te traga a lembrança nessa manhã, neste momento, o que Ele tem te dado, para que você possa lembrar cada dia do que Ele tem feito por você. Eu vou te dar 15 segundos para você pensar sobre isso. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração,
eu amo. Eu amo. Quanto mais eu vejo, eu amo. Te amo. Quanto mais eu vejo, eu amo. Amém, Jesus. Que tua beleza, meu Pai, nos encante a cada dia. Nós iremos, nesse momento, estar ofertando ao nosso Deus nessa manhã. Eu te convido a abrir em Provérbios 3. Provérbio 3, versículo 5 até o versículo 9. Amém? Provérbios, capítulo 3, versículo 5, versículo 9. Capítulo 3, perdão, gente, desculpa. Capítulo 3, versículo 5 até o versículo 9. Amém? Dá um tempinho para você aí, tá em casa, né? Sinta o nosso abraço. Sinta abençoado pela Imocasa, venha para aqui, que aqui tá bom, muito bom, tá? E que você adore ao nosso Deus, né? Da onde você tá, né? Um abraço aos meus amigos e colegas que tenham enviado o link, né? Que vocês possam estar assim, sendo abençoados por esse culto, sendo abençoado por cada um de nós, e que você sinta aqui abraçado por cada um da Imocasa, tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, tá? Então a palavra de Deus diz que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu estômago e medula para os teus ossos. Olha que legal, hein? Saúde para o teu estômago e medula para os teus ossos, né? E honra ao Senhor com todos os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os ganhos. Senhor, nós oramos, Pai, por cada um daquele que honra ao Senhor com todos os seus bens, com tudo aquilo que o Senhor tem dado a cada um deles, Pai. Senhor, nós oramos nessa manhã, Pai, para que a Tua igreja ela venha estar se ofertando ao Senhor, para que a Tua igreja venha estar se dizimando ao Senhor, e que você tenha esse entendimento de saber que tudo que Deus tem te dado, tudo aquilo que Ele tem te colocado nas tuas mãos, é porque Ele, nosso Deus, Ele te deu tudo isso. Não esqueça dos benefícios que Ele tem feito na tua vida, e que você possa a cada dia olhar para Ele na beleza da santidade desse Deus e dizer: Senhor, tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu tenho é teu, porque nada é meu. Quando nós, como igreja, como cristão, aprender a entender isso, que nada é nosso, tudo é de Deus, eu tenho certeza que nós vamos crescer em todas as áreas. Eu não falo só área financeira não, em todas as áreas. Acho que dinheiro é importante em nossas vidas, sim, mas ter saúde é muito importante, ter uma família que nos ama, que é uma família unida, isso é muito importante, né? E entender que nós estamos aqui nessa terra pelo um pouco de tempo, é só um pouco de tempo, é só uma passagem, porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é nos céus, porque lá está preparada, porque Deus disse, não fui eu que disse, que aonde o Senhor estivesse, nós também estaremos lá. Então, Senhor, gera em nós, Pai, o desejo de dar, o desejo de doar, o desejo de ser íntegro contigo, Senhor, porque Tu não dá nada a nenhum de nós pela metade, o Senhor dá por completo, e que o Senhor, Ele enche os nossos corações dessa realidade, dessa sinceridade, da verdade do Senhor, que nunca falha sobre nós. Amém, meus queridos? Bem, eu queria entrar agora diretamente, então, no assunto, e você já viu que o Tiago colocou ali como tema, as estações da vida. Quando a gente estuda a Bíblia, e a Bíblia é o nosso foco, o nosso alvo sempre da nossa conversa, porque ela é a infalível palavra de Deus. Se você quer conhecer Deus, lê a Bíblia. Se você quer saber a vontade de Deus, lê a Bíblia. Se você quer ver como Deus agiu no meio da história, lê a Bíblia. Se você quer ter exemplos de fé, lê a Bíblia. A Bíblia, assim, é fabulosa. Ela foi escrita a nosso respeito, né? Foram pessoas que viveram dramas, lutas, dificuldades, desafios e venceram. Alguns até capitularam, mas tudo isso
serve como exemplo e advertência para todos nós. Quando a gente vai lendo a Bíblia, nós estamos num plano de leitura, por que a gente lança o plano de leitura sempre? Para que você não esqueça, que você fique cheio da palavra de Deus. É uma sugestão, né, para que te fortaleça. E todas essas histórias da Bíblia, que a Bíblia é um livro de história também, ela não tem só de história, mas ela conta histórias, são marcadas por tempos, por épocas, por estações, seja a nível político, seja a nível econômico, seja a nível espiritual, às vezes um momento de decadência espiritual do povo, às vezes quando o povo entra num nível maior, né, de comunhão com Deus. E parece que em cada tempo, ou época, ou estação, seja aquilo que você, como você quiser denominar, houve uma mudança significativa. E quando a gente começa a ler o Novo Testamento, por exemplo, você vai ver, começa com a genealogia de Jesus, vem contando lá de trás, né, quantas pessoas passaram, quantas pessoas viveram suas vidas, quantos dramas, quantas vitórias. E assim hoje a conversa é exatamente assim, é num alinhamento. Por quê? Todos nós vivemos um ciclo da natureza que se repete todo ano. São as 4 chamadas estações do ano. E eu queria fazer um paralelo dessas estações do ano com as fases da vida do ser humano, das nossas vidas, sabe? Porque Deus disse a Noé, logo após o dilúvio, está lá em Gênesis 8, 22, que enquanto a terra durar, ou seja, enquanto existir terra, sementeira e cega, frio e calor, dia e noite não cessarão. Então é um ciclo da natureza que vai se repetir. E, cara, ninguém, nem um cientista, ninguém domina isso, é Deus. Porque hoje nós estamos vivendo o verão. Nessa época do ano de tanto calor, nós vamos conversar, porque Deus determinou um ciclo. A gente sabe que no hemisfério norte estão vivendo o inverno. Por quê? Deus determinou um ciclo. Não só nesse planeta Terra aqui que a gente está falando, né? Porque Deus não se limita à Terra, Ele é o Deus do universo. Nessas 200 bilhões de galáxias, Deus continua sendo Deus. Isso é incrível, né? Nós estamos num planetinho pequenininho, numa Via Láctea, uma galáxia chamada Via Láctea, e Ele está governando, né? Ele está dominando sobre tudo, sobre os mares, e a gente sabe que a maré sobe, a maré desce. Quem já foi no Nordeste vê como a água recua na maré. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Mas há um paralelo enorme que eu queria conversar com vocês, né, com as estações da natureza, com a nossa vida. Com essa afirmação, eu não estou sugerindo que há, assim, mesmo tempo de duração. Normalmente 4 meses, né, é o tempo das estações, né, porque o inverno físico ele é limitado e não corresponde, às vezes, o inverno espiritual, como o verão físico também tem uma certa limitação e não corresponde ao verão espiritual. Mas o certo que é inegável que, assim como a natureza, como a terra passa por essas estações, também nós passamos. E, gente, como eu disse aqui, ela foi estabelecida por Deus. Gênesis 1:14 fala o seguinte, ó: e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e noite, e sejam eles sinais e para as estações e para dias e anos. Deus governa sobre tudo e todo. No livro de Daniel fala uma coisa linda também, né? Que diz que ele, Daniel, depois se quiser você pode ler na tua Bíblia aí, Daniel 2, 20 e 21. Ele muda o tempo e as estações. Não tem presidente nenhum, não tem autoridade nenhuma nessa terra que controle a natureza, né? Diz que ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Ou seja, Deus rege a história, Deus domina sobre tudo. E a história não passa sem o controle de Deus. E como a gente tem falado desde o início aqui dessa pandemia, Deus continua sendo Deus. Deus continua controlando. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa,
né, apavorado. E tudo resume um cumprimento maior de um propósito. Não tenha dúvida disso, não, querido. Deus está trabalhando na história. Ele estabelece reis, eu acabei de ler, remove reis, ele muda o tempo, ele muda as circunstâncias desse mundo, né? E o tempo até da tua vida foi decretado por ele. O Salmo 139 diz que ele escreveu no seu livro todos os nossos dias. E ninguém atrasa o tempo dele, nem 10 minutos, e ninguém pode adiantar. Nem o diabo é capaz de mexer com o tempo que Deus estabeleceu. Só Deus. Mas, gente, fica ligado comigo aqui, por favor. Né? Não deixa se distrair muito aí, tenta aí com criança ou com algum a fazer. Nós estamos num ambiente de culto, não é verdade? Tempo é um prazo para oportunidade. Tempo é vida. Tempo é um milagre que não se repete. Tem um ditado na antiga Rádio Relógio que dizia: cada segundo que passa é um milagre que não se repete. Os mais antigos, eu acho que já ouviram essa citação, com certeza, né? E tempo é uma oportunidade, então, de cumprir um propósito de Deus na tua vida. A minha preocupação é essa. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que aproveitar, porque se o tempo passa e eu não exercer aquilo que Deus tinha, a gente já falou um pouco sobre mordomia nas quartas-feiras, já era, nós perdemos esse tempo. E a gente sabe que Deus muda os tempos. Então a gente precisa, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo que está parecendo muito caótico, no meio dessa pandemia, dessa confusão, de uma perspectiva de crise, discernir o tempo, discernir a vontade de Deus e corresponder àquilo que Deus quer para nós. Porque se você não fizer assim, você vai atropelar um plano de Deus. Você vai viver, mas vai existir e talvez não vai viver. Começa algumas perguntas que inquietam meu coração e eu queria passar para você. O que Deus quer de você nesse tempo de hoje? Você já parou para perguntar a Deus? O que o Senhor espera de mim nesse tempo? Você já está entendendo um pouco os planos de Deus no meio dessa confusão? Por isso a gente precisa discernir o tempo. E há um salmo escrito por Moisés, Salmo 90, versículo 12, que fala: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vou repetir. Olha que oração sábia e inteligente. Moisés ora a Deus: ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, o que é contar dia? Não é somar 1, 2, 3, 4, 5, né? Até chegar a 30 ou 31, dependendo do mês. Não. Contar os dias é ter sensibilidade. Contar o dia que é ter discernimento, para não perder tempo, não perder o foco, não distrair. Ensina-me a contar, ensina-me a viver. Eu acho que você está orando junto comigo à medida que ele está falando aqui, porque nós estamos orando, então a palavra de Deus nos ensina a discernir, a contar esse tempo de maneira a ser sábio. Né? Dessa forma, nós vamos cumprir o nosso papel aqui na Terra. E sábio não é só aquele que tem conhecimento, não é só aquele que tem uma cabeção, digamos assim, né? Mas quem sabe aplicar o conhecimento no meio dessa vida. A gente já conversou uma vez sobre Salomão, a gente viu o exemplo de Salomão, né? Então, gente, nós passamos por vários invernos, dependendo de quantos anos você viveu, por várias estações, vários verões, várias primaveras, vários outonos, e se a gente não discernir isso na nossa vida, nós vamos nos desesperar. Na hora da pressão, nós vamos escurecer no meio da crise, no meio da confusão. E as estações, então, como eu disse, foram estabelecidas por Deus. É sábio, então, conhecê-las, discerni-las corretamente. E diz o livro de Eclesiastes de uma forma linda, assim, como é que eu posso dizer, meu Deus, tão inteligente, tão sábia, que tudo tem um tempo determinado. Esse tempo de hoje foi determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo já foi traçado, né? Fala que há tempo de nascer, nós celebramos agora a vida e o nascimento do Caleb, né? E há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Olha só, ela vai seguindo, né? Há tempo de chorar e há tempo de rir, não é? Nós não estamos vivendo isso? Nós estamos chorando com aqueles que estão doentes, mas há tempo de rir também, de celebrar como a existência agora do Caleb, né? Há tempo de dançar, há tempo de abraçar, olha só como a Bíblia fala, e tempo de afastar-se do abraçar. Então é um tempo que a gente estava junto, a gente entrava lá nas reuniões, se abraçava,
né? Beijava. E hoje é um tempo de deixar de abraçar. Há tempo de guardar, de jogar fora, tempo de estar calado, tempo de amar. Assim vai seguindo ali, Eclesiastes 3, depois você lê, porque eu não quero me deter esse texto. Mas eu sempre gostei desse texto, porque ali em Eclesiastes ele apresenta uma relação contrastante de várias situações, de momentos da nossa vida. E o imperativo é fazer a coisa certa, na estação certa. Por isso o motivo dessa palavra. Por exemplo, nesse verão que nós estamos, se você vê alguém ali na rua com um casaco de pele, com sobretudo, com alguma coisa no pescoço, esqueci o nome que se dá, cachecol, com chapéu, tudo, com uma bota, o que você vai falar assim? É um louco. É um calor desse, como é que a pessoa pode sair? Não tem nada a ver você sair com uma roupa dessa no meio do verão, não é verdade? Então, gente, é imperativo a gente fazer a coisa certa, na estação certa. Pode até parecer muito elegante, com uma roupa muito bonita, mas existem estações espirituais que passamos. E nisso a Bíblia usa aquela figura do tempo como Kairos, o tempo oportuno de Deus. Nós já pregamos sobre isso, já falamos sobre isso. Na Bíblia existe duas palavras que se referem a tempo. Um é o Cronos, uma marcação cronológica do tempo, Cronos. Mas existe também Kairos, que é o tempo oportuno de Deus, ou seja, no meio do Cronos, no meio dessa marcação, você encontrar o tempo oportuno de Deus. Eu queria começar, então, falando sobre a primavera. Paulo fala em Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o já tenha alcançado. Olha só, Paulo já fala assim, tem muito mais coisa. Né? Mas uma coisa fácil, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. A primavera, ela sucede, né, o inverno, né? Então esse versículo resume bem essa estação. Porque quando após o inverno da vida, em que a gente vence o obstáculo, problemas, dores, lutas, a gente experimenta uma nova oportunidade de Deus. Há um ciclo. Nós estamos vivendo um momento, eu vou falar mais à frente um pouquinho sobre o inverno, mas há um ciclo. Vai haver uma primavera, vai haver um tempo novo, não é verdade? E Paulo fala o seguinte, aquilo que é de dor, de vida, isso serve como experiência. Mas ele diz o seguinte, eu esqueço aquilo que está para trás e eu vou seguir para um alvo, vou seguir para frente, porque Deus é Deus de propósitos, né? Então, o novo de Deus, daquilo que Deus quer fazer, e acabamos de cantar acerca disso, né? E a gente sabe que a primavera, tudo é colorido. Parece que a vida tem muitas opções, que tudo caminha bem. Na primavera é como se tivesse, na primavera da nossa vida, eu estou fazendo um paralelo na nossa existência, né? Muita coisa boa acontecendo. E às vezes você é um casamento. Estou lembrando aqui, quando eu me casei, né, eu estava muito nervoso nesse dia lá na frente da igreja, né? Temos o hábito aqui no nosso mundo ocidental do noivo ficar lá na frente, aguardando a noiva entrar. E a noiva sempre dá atrasadinha, né? E eu um pouco nervoso. Daqui a pouco eu vejo aquela menina linda, toda sorridente, porque ela entrou sorrindo de um lado a outro até chegar a mim. Né? Um tempo de primavera, um casamento, é um emprego novo, você conquistou o primeiro emprego, às vezes a compra de um imóvel, né? Passar no vestibular, um tempo gostoso, você de repente está no trabalho, foi promovido, de repente o teu sonho era abrir um negócio, você abriu um negócio, aquilo floresceu, né? Então, a primavera fala de um tempo de portas abertas, fala de um potencial, de inspiração, de coisas boas acontecendo. É um momento de criatividade, que a motivação é renovada todos os dias, né? E são assim oportunidades que vão aparecer na nossa história e a gente vai vivendo muita cor, muito perfume, muita iniciativa, né? E oportunidades. Que coisa maravilhosa é a oportunidade. Muita coisa acontecendo, muitas flores, tudo harmonia. Mas é interessante que a vida não é só primavera. E sem que a gente perceba, vai havendo aquela mudança de temperatura, né? Vai começando a aquecer, as coisas começam a ficar mais quentes na nossa vida, a temperatura alta aponta para mudanças, né?
E a gente sabe que até no nosso corpo físico aumenta o metabolismo, com o aumento da temperatura, o coração acelera, ocorre um aumento de volume, e na vida a gente vai vivendo esses momentos da primavera, daqui a pouco chegando o verão, né? E assim é uma estação de plantio, uma estação de frutos, e continua essa esperança renovada, e às vezes a gente entra nesse verão da vida que a gente fica mais intenso, né? A gente se aventura mais, o perfume das flores, um céu como a gente está vendo aqui, eu estou de frente para o céu tão lindo, uma árvore tão verde aqui, um contraste tão lindo da natureza, e essa primavera é um tempo de preparo, também entender o propósito de Deus no meio dessa história. Nós começamos a vida, como eu falei, aqui novo, cheio de sonhos, cheio de projetos, né? Daqui a pouco nasce o primeiro filho, daqui a pouco nasce outro filho, né? E começa também o seu ministério, você começa a descobrir em Deus algo a fazer, porque a vida não é só vida secular, não é só sonhos naturais, não só são sonhos de uma vida comum. Nós somos seres espirituais na essência, eu acho que você entende bem isso. Então começa um novo ministério, um novo trabalho de Deus na faculdade, no seu trabalho, tanta coisa nova. E agora Deus vai mudando a estação e, de repente, sem perceber, a gente chega no verão. E no verão, como eu disse assim, é um tempo de aquecimento, né? De caminhar, às vezes ganhar um ritmo maior, de avançar. E aí nascem os filhos. Você que casou ali na primavera, vem os filhos, vão conquistando mais coisas, tudo parece tomar uma pressa tremenda, e quando isso está acontecendo, se chama o verão na nossa vida. Eu já falei aqui que nessa analogia não significa que são 4 meses de verão ou 4 meses da primavera, né? Às vezes duram 10 anos, 8 anos, o teu verão, a tua primavera. E o verão é como se tivesse tudo dando certo. É verão, tem sol, tem praia, tem alegria, tem festa, tem férias. Normalmente a gente tira férias no verão. E Deus está trabalhando nessa história toda da nossa vida, né? Então tudo está crescendo, parece que está amadurecendo, está frutificando, e de repente você se torna conhecido pelo fruto que está sendo gerado na tua vida, e nem percebe também que daqui a pouco a estação vai mudar. O tempo passa, né? O verão da vida, então, que é um tempo de realização, que eu posso falar de uma alta performance, né? Um tempo de cumprir um propósito de Deus, e às vezes você se lança no ministério, vê isso acontecer na tua vida. Esse é um tempo de disparo da coisa acontecer, né? E esse calor vai mexendo com a gente, vai surgindo frutos. É um período também que desce muita chuva, né? Verão é um tempo que é temporal violento, né? E aí a gente sabe que a chuva do céu desce também, e aí você repara, e nessa analogia eu queria lembrar do verão também na presença de Deus, na igreja, na casa de Deus. Quantas vezes a gente se reuniu, né? Quantas reuniões super abençoadas, quantas reuniões em que Deus derramou o óleo da unção, né? Quantas reuniões em que ele se encontrou com quebrantamento, uma alta temperatura espiritual, né? Nos nossos encontros, né? Quantos almoços a gente teve de tanta comunhão e alegria, né? Fazemos aquele salão lotado lá, o Natal, a gente fez quantos natais celebrando o nascimento de Jesus, festejando o advento do nosso amado Jesus nessa terra, um momento gostoso. Quantas nossas crianças nós vimos as pecinhas no Natal, naqueles aniversários dos pastores, aquela coisa linda, né, que hoje a gente sente tanta falta. É verão, um momento de Deus. Quantas ceias nós celebramos juntos, nos abraçamos, oramos em família, distribuímos uns aos outros de diversas formas. Quantos encontros. Isso é verão, um tempo que nós vivemos intensamente em Deus, sabe? Mas a gente sabe que as formigas, elas carregam os seus alimentos e guardam para o verão. E esse tempo é importante. Isso tem que ser como um depósito na nossa história, como um depósito na nossa vida. Mas aí, sem perceber, nós estávamos na primavera, e aí o tempo aquece, daqui a pouco começa a mudar um pouquinho a temperatura, nós chegamos no outono. Essa é a terceira estação que eu queria falar. É uma estação ainda gostosa, de frutos, mas uma coisa começa
de repente a perturbar. Por quê? Há um certo sinal de cansaço. Isso preocupa. Porque cresceu, e há um desgaste que aparece. Você vê nas árvores, né, as folhas que eram tão lindas, tão verdes, daqui a pouco começam a ficar mais amareladas, vão ficando às vezes marrom, elas começam a secar. E quando menos a gente espera, as folhas das árvores caem. É só observar a natureza. E a árvore parece que algumas ficam só aquela galhada, né, porque não existem mais folhas. Isso acontece na nossa vida. Por quê? No verão a gente não está pensando lá na frente. Na primavera, quando está vivendo esses sonhos, nós não estamos vivendo essa perspectiva como do que nós estamos vivendo no dia de hoje. Você não esperava isso acontecer, das folhas caírem, né, dos momentos acontecerem, mas Deus, do seu planejamento, como eu disse aqui, ninguém pega Deus de surpresa. Jesus já afirmou isso. Sabe que Jesus fez uma promessa, como eu disse, que ninguém gosta de ouvir. No mundo, nós teremos aflições. E nós começamos a entrar nesses outonos da vida, né, que remove essas folhas mortas. É um momento de descartar aquilo que não está prestando mais, para preparar para uma estação seguinte. Mas espiritualmente falando, que aqui coloco como pastor, surge um problema. Porque, nesse momento, muita gente começa a questionar: por que igreja? Por que estar numa reunião como essa? Por que igreja? Por que participar? Por que orar? Sabe? Porque estava tão bom, tão intenso o verão, os sonhos sendo conquistados, muita coisa acontecendo na tua vida, sua mente está ocupada com tantas coisas, e talvez daqui a pouco comece a desviar do foco. E nesse outono, que eu quero traduzir como outono espiritual, muitas vezes o cristão começa a ficar frio, indiferente à fé, já não ora mais. Na verdade, seja sincero, você que orava mais, você que lia a palavra mais, você que tinha uma intensidade maior, você que tinha uma busca maior de Deus, daqui a pouco aquilo começa a declinar. E muita gente, quando se refere àquilo que é de Deus, tem preguiça. Né? Você lembra? Você tem saudade da escola dominical? A gente começava com tanta pouca gente, né? Aí enchendo-se, chegando o pessoal mais atrasado. Você vê que muita gente estava no outono da vida, já não estava querendo aprender tanto. E outros chegando até no próprio culto. Enquanto isso, nós estamos vendo essas folhas caindo, os frutos ainda pode ter um ou outro que ainda resta, mas daqui a pouco começa a cair, porque é assim no outono. E já não se pode aproveitar tantas coisas, né? Porque está tudo mais amarelado. E quantos cristãos, então, nessa fase declinam e às vezes descem a ladeira de uma forma tão intensa. E aquilo que era só ânimo, aquela fé que era renovada, aquela oração ousada, aquela alta temperatura espiritual, aquela festa em encontrar os irmãos, aquela alegria de estar no meio do corpo de Cristo, aquela força que facilmente sentia a presença de Deus, aquelas canções que mexiam conosco quando nós cantávamos, quando você vinha todo emocionado, nos apelos que você ia à frente com o coração tão prostrado, agora às vezes já não está mais assim. E às vezes está entrando no outono da vida. Às vezes frutificou até no verão, mas agora se tornou cansado. E quantos às vezes estão cansados? Estão vivendo um momento como esse, né? Alguma coisa está mudando, alguma coisa está errada. Mas eu creio com essa palavra que Deus quer nos levar a um outro nível, que Deus quer nos levar a um outro patamar, que Deus quer aquecer nosso coração novamente, né? E a gente olha para as árvores, elas estão secas, parece que a vida foi embora. E muitas pessoas parece que só olham morte, e aí entra depressão, entra angústia, entra tristeza, porque tudo seco. E o outono é esse início, às vezes, de perda, é um início de doenças, de desemprego, às vezes uma traição, tanta confusão na vida, né? Que as adversidades, as tribulações da vida, a própria Bíblia, ela elenca diversas, né? Não são poucas. E surge, então, esse declínio, desânimo, derrota, sentimento de derrota, e aí, às vezes, as pessoas se sentem esquecidas. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, se sente abandonado. Na verdade, é você que está se afastando. É você que está se esfriando.
E esse outono pode durar muito tempo ou pode ser curto, dependendo da tua atitude diante desse desafio, diante dessa palavra. E nesse outono, talvez a gente fique pensando no passado, né? A gente vive do passado, como era bom o passado, como era bom a história, como eu fui produtivo, né? E eu sei que você não quer passar por isso, mas às vezes Deus permite, porque o importante, como eu disse, é como você vai reagir agora. A nossa atitude vai determinar a longevidade dessa estação ou não. Sabe, Deus está em todo o tempo, como um bom pedagogo, querendo te ensinar, me ensinar, nos amadurecer. O triste é que muitos nessa estação se decepcionam com Deus. E às vezes murmuram contra Deus, né? Reagem contra Deus. Isso é uma coisa horrível. Né? Vai lutar contra o Todo-Poderoso? Que loucura, não é verdade? Mas Deus, a gente sabe, usa a universidade da dificuldade. Alguns falam que a escola superior do Espírito Santo é o deserto, né? Para te atrair, para te amadurecer, porque Deus quer te levantar. Deus nunca vai querer te derrubar. E nessa estação, às vezes a gente nem consegue dormir uma noite. É tanta preocupação, é tanta coisa na cabeça, né? E quando você dorme uma noite inteira, é um milagre. Você fala, caramba, consegui dormir. Mas, gente, para pensar um pouquinho. O que Deus quer te ensinar? O que Deus quer me ensinar? Você acha que o cristão vive de sorte ou azar? Você acha que a tua vida está largada assim? Hoje vai dar aquilo, Deus não está trabalhando a tua história? Não. Nós cremos num Deus que dirige nossa vida, que controla a nossa história, não é verdade? Muita gente questiona, será que Deus me abandonou? Eu nunca, jamais, em tempo algum, para ser bem redundante, não é verdade? Então, Deus, eu vou relembrar o texto que eu falei na ceia passada, que tem me encantado. Ontem estudei Romanos 5 a tarde toda, né? É coisa linda. Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho quando ainda éramos pecadores. Não tem dúvida nenhuma. Você não merecia, eu não merecia. Deus deu, Ele provou. Já não tem mais o que provar. O amor dele já é provar. Olha para a cruz, olha para Jesus, né? Mas nesse momento se sentem abandonados. Não, eu sei que a gente é limitado, mas Deus é ilimitado. E se você está nessa tua limitação com a mente um pouquinho tapada, abre a tua mente agora, né? Deixa ela ter uma abrangência maior, porque Deus é ilimitado, sabe? Não para, não deixa a vida parar. Sabe por quê? Até nesse momento que parece ser ruim, nem tudo é ruim. Você lembra da história de José? José foi preso, traído pelos irmãos. Você sabe da história, foi levado cativo para a casa de Potifar. No final da história, sabe o que ele disse? Que aquilo tudo não foi tão ruim. Deus transformou o mal em bom, porque Deus tinha uma finalidade. Nesse tempo de luta, de dor, de pandemia, Deus tem propósitos, tem algo a te fazer crescer, a despertar a igreja, a avivar a igreja, a entrarmos numa dimensão maior de entrega espiritual. Sabe, quando Deus tirou o povo lá do Egito, ele os levou também para um lugar chamado Águas Amargas, águas de Mara. Sabe, porque Deus colocou eles à prova. Não é que Deus não precisa de ser provado, quem precisa de sermos provados somos nós, para conhecermos nosso coração. E talvez você se sinta assim, num tempo de muita água amarga, mas deixa eu falar para você, é um lugar de transição, é um tempo, é uma estação, Deus controla os tempos, e eu quero te afirmar com essa palavra, esse meu teu fim, né? Deus está querendo nos ensinar algo nesse tempo, discernir o que Deus tem para nós. E o último aspecto que eu queria comentar, fala do inverno. E a gente sabe, saindo do outono, entra o inverno, tudo começa a esfriar, a temperatura muda, né? Se for lá para o lado do norte, cai para menos de 0, neva, aquela coisa toda. Aqui no nosso país, nós não temos essa experiência tão grande, só o pessoal mais do sul, né? Mas tudo começa a esfriar e a vida parece que vai perdendo uma velocidade. Tudo começa a parar. E às vezes no inverno aquelas coisas que na nossa vida davam certo já não dão mais tão certo.
E a ideia nossa, às vezes, é querer acabar logo, é querer sair logo do inverno, né? Voltar à primavera, é voltar aos sonhos, é voltar ao verão, né? Tudo isso, todos nós passamos pelo inverno da vida. Eu estou saindo desse inverno, dessa doença, né? Em que eu nunca passei tão mal na minha vida durante uns 8 dias, mas que eu queria silêncio, eu queria ficar no escuro, eu não queria ouvir, eu não queria ver. Mas, cara, nesse inverno, como eu senti paz de Deus, eu estava se sentindo tão mal, mas você não sabe a presença, a diferença que o nosso amigo faz na nossa vida. Sabe o que é estar passando mal, mas muito mal, mas ter paz? Eu falo, Senhor, que coisa maravilhosa. Eu estou mal. E a minha oração era sempre essa: me ajuda, amigo. Me ajuda, amigo. Eu estou no inverno da minha vida. Me ajuda, amigo. Eu não tinha força para caminhar. Minhas pernas fracas, nunca senti isso. Tanta prostração, nunca senti isso. Estava vivendo. Todos nós passamos o inverno da nossa vida, né? E, de repente, é isso que acontece na nossa história. Na nossa vida secular, às vezes é um desemprego, às vezes é um chefe que te elogiava e agora te persegue, né? E às vezes você começa a perceber que o inverno espiritual, se você permitir, ele rouba tuas forças, e aquele louvor que você tinha, ele some. Aquela palavra que mexia com você já não mexe mais, parece que está tudo seco, parece que é ao nosso redor. Mas sabe, é no inverno que as árvores crescem para baixo. É no inverno que elas tomam força para que na outra estação ela possa crescer ainda mais. Deus está trabalhando na nossa história, né, para que você tenha raízes, que nós tenhamos raízes, que a nossa vida espiritual seja arraigada, seja firmada, que situação nenhuma mais nos abale, seja dor, seja doença, seja morte, seja o que for, a nossa história, ela está sob controle de Deus. E nesse inverno não tem crescimento, às vezes, exterior na vida, parece que os negócios não vão andar, né? Parece que as coisas não vão acontecer, mas há um crescimento interior, eu creio absolutamente nisso. Deus está trabalhando, nós estamos na escola de Jesus, na escola do Espírito Santo. E esse inverno que é crise, que parece que são estações frias, escuras, anoitece mais rápido, né? Isso deve levar a gente a um crescimento interno. E muita coisa pode parecer morta nessa estação, mas não está. Você tem vida dentro de você, você tem o Espírito Santo que te assiste nas fraquezas. E até nessa hora desse inverno, quando você não sabe orar como convém, como eu estive com uma pessoa conversando assim, eu estou sem força para orar. O Espírito Santo nos assiste na fraqueza e ele te ajudará. Então, tudo na vida passa. E até a crise vai passar, e essa pandemia também. E às vezes a gente vive conflitos até dentro de casa nesse inverno, ou até dentro da igreja, a gente não consegue explicar, mas ficou assim. E às vezes você fica cansado, em crise, em pane, né? Acende a luz vermelha de desespero, aquilo que você sabia fazer, que dava certo, não dá mais. Talvez você orava e acontecia, mas parece que Deus não está te ouvindo, mas isso é uma inverdade, não existe uma oração que ele não ouça. E às vezes você pode ficar retraído, e às vezes conversa menos, se calacra sozinho, se tranca no teu quarto, fala pouco com muita gente. E assim as situações adversas levam muitas a ficarem inertes, fechados dentro de si mesmos, não conseguindo sentir o calor de Deus, nem o calor das pessoas, não tem mais motivação, não tem mais entusiasmo, não consegue frutificar em mais nada. Mas sabe, as estações passam. Deus vem buscar o equilíbrio nisso tudo. E a crise que nós estamos vivendo deve levar-nos a uma nova estratégia. Trazer a esperança, aquilo que nos dá, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Né? E assim como num romance, como num casamento, quando aquele sentimento gostoso passa, quando vai perdendo a graça, a gente tem que pensar um pouquinho, fechar para um balanço, investir novamente num relacionamento conjugal, ter criatividade, procurar inventar de maneira a trazer, avivar novamente esse sentimento.
nós também devemos buscar isso com Deus. E a gente sabe que tem um depósito, como eu falei, da Bíblia, em que todos os personagens bíblicos praticamente passaram por isso, né? E Deus continua sendo o grande oleiro, aquele que dá forma ao vaso. E Ele está te dando forma, Ele está dando forma a todos nós. Você lembra desse texto de Jeremias 18? O vaso, Deus mandou ele à casa do oleiro, ele foi lá, ele viu o oleiro trabalhando, fazendo aquele vaso de barro, de repente aquele vaso quebrou, mas o oleiro começou de novo a trabalhar, ele joga água, ele unta de novo, ele vai dando a forma até que daqui a pouco aquele vaso se torna lindo de novo. E as crises, ela vem para nos amadurecer, como eu disse, fincar raízes. São respostas maduras que Deus espera de nós agora no meio da crise, que vai demonstrar o nosso crescimento espiritual. E você tem que estar focado, preparado. E essas mudanças das estações da vida nos tornam mais maduros. Eu creio que nós, como igreja, vamos sair diferentes. Eu creio que a sua família vai sair diferente. E, em nome de Jesus, eu creio que você vai sair mais focado em Deus depois disso tudo, né? Não mais inconsequente, com atitudes infantis, né? E só pensando em festa e alegria. A vida tem inverno, tem crise, né? Mas um casamento, por exemplo, se torna muito mais forte quando se passa por uma tempestade e não cai, porque está fortalecido. O amor, então, fica mais sólido, fica mais estável, né? A consistência do relacionamento aumenta e a profundidade vem para aqueles que enfrentam a crise e não fogem e caminham para frente. Esse é o nosso desafio agora, crescer no meio dessa crise. Pensar no que Deus tem para nós, sabe? E eu acho que uma coisa que se quebra no meio disso tudo é um coração duro, um coração orgulhoso. Deus está amolecendo o nosso coração, Deus está quebrando aquele que achava que era dono da vida, né? Que faça e aconteça, aquele que pensa que está vivendo no verão da vida, na primavera, fazendo acontecer. Hoje é um tempo de ter um coração quebrantado, um coração curado, sabe? E assim, a gente vai dar mais valor às coisas que merecem valor, né? Você queria beijar, muitos avós querem beijar seus netos e não podem. Dar um abraço, não podem, né? A gente, nesse tempo, é um tempo de descomplicar, de fazer uma avaliação de novo. Nós queríamos estar na igreja juntos agora, beijando, abraçando, almoçando, aquele almoço gostoso. Pode não ter sido o melhor menu, mas era gostoso só o fato de estarmos juntos, né? Está um tempo de descomplicar, de ser quebrantado e chamar isso de profundidade. Deus está nos ensinando a caminhar em fé. E em todas essas lutas aqui, uma palavra que eu tenho lançado sempre, rompendo em fé, porque pode não ter evidência nenhuma, pode não ter uma folha, pode não ter um fruto numa árvore, né? Pode não ter um pássaro, mas a estação muda e Deus é aquele que muda as estações. E a gente não anda pelo que vê, nem pelo que sente, a gente anda pelo que crê. Se eu olhar para uma árvore sem folha, eu vou desanimar. Se eu olhar para a perspectiva do jornal, daquilo que está para frente, talvez eu desanime, né? Mas nós andamos pelo que nós cremos. E a gente, estou terminando essa palavra, não pode esquecer, sabe, de uma coisa? Deus é fogo consumidor, sabe? Se está frio, se está um inverno na tua vida, Deus é fogo, Deus aquece, né? O Espírito Santo é comparado com o fogo, né? A Bíblia fala lá no livro de Atos, no tempo de Pentecostes, Atos 2, que o Espírito desceu como língua, como que de fogo. Então, Deus é esse Deus que aquece teu coração nesse inverno. Deus é esse Deus que tem poder de transformar e mudar as estações. E o último texto que eu queria ler para terminar, fala de Cânticos 2:20. Cânticos ou cantares, fala de uma relação de amor de Deus com a igreja, é uma analogia, né? Sabe o que diz o texto assim? O meu amado fala. Quem é o nosso amado? Jesus. E me diz, levanta-te, meu amor. Gente, olha que coisa linda. É um romance, né, maravilhoso agora entre Deus e a criatura. Ele fala, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou
e se foi. Eu quero declarar na tua vida que o inverno está passando. E ele continua dizendo assim: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Eu quero declarar isso aqui. É a palavra de Deus, o tempo de cantar está chegando, né? E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira deu seus figos verdes e as vides enflorezaram seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Eu queria te convocar, igreja, a levantar agora, levantar tua fé, levantar teu coração, levantar tua perspectiva. Você é a noiva, ele é o noivo. E a palavra de Deus é exatamente essa. Levanta-te. Você nunca vai encontrar Deus falando, te derrubando, mas sempre o quê? Te levantando. Então, você não tem força, talvez você esteja deprimido, desanimado. A palavra de Deus para você é o seguinte: levanta-te e vem, porque o inverno está passando. E quando você menos espera, as coisas vão mudar novamente. É assim o ciclo da vida, né? Vai vir uma graça nova de Deus, vai vir uma força nova de Deus, e você é chamado agora, né, a sonhar novamente, a ter esperança novamente. Deus vai te dar inspirações novas. Esse calor, o fogo de Deus vai vir sobre você. Nós daqui a pouco vamos voltar a estar juntos celebrando, né? O inverno está acabando, as árvores vão surgir, as folhas novamente, né? A primavera vai surgir, o ânimo, a alegria, cores, porque você vai olhar para trás e vai perceber que tudo mudou, que você amadureceu, que você sobreviveu nesse inverno, mas saiu diferente, saiu melhor, mais estável, mais confiável, mais firme com Deus. Porque não basta fazer a coisa certa, é importante fazer a coisa certa na estação certa. E Deus usa as estações para nos moldar. E essa é um exemplo lindo da natureza para nós aqui, não é? E meu conselho para você, então, é: viva a estação da vida com sabedoria. Viva esse finalzinho de inverno agora. Mas tenha expectativa a longo prazo de um processo. Não se encerre no meio desse inverno, né? Não deixe esse inverno, pelo amor de Deus, roubar a tua esperança. Não deixe esse inverno roubar a tua alegria, né? Não deixe esse inverno pensar que não vai ter mais cor, que não vai ter mais flores. Eu estou te falando, vem a primavera sucedendo o inverno, né? Colha na primavera e se alegre com essas cores. Vibre com o que Deus está fazendo e prepare-se para um ciclo novo, porque existe provisão de Deus no inverno, existe estratégia de Deus para você vencer esse momento dessa estação e entrar no novo de Deus. Seja sábio, então, agora. Discirna isso nessa estação e descubra a beleza de cada estação e amadureça. Pelo amor de Deus, tira a murmuração, coloca a adoração, tira esse olhar de esperança e coloca esperança de novo no teu coração, né? Na nossa vida espiritual, isso é um papel que eu preciso identificar. Você está identificando um novo de Deus? Você está identificando a tua vida nessas estações? Sabe? E toda crise vai desembocar num novo tempo de equilíbrio. O alcance da sua visão, eu profetizo, vai ser aumentado. A tua visão de Deus vai ser aumentada. A tua autoridade, a tua postura vai ser diferente. Sabe por quê? O inverno não dura para sempre. O verão, a primavera vai chegar na tua história. E a Bíblia diz, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo isso na tua vida. Em nome de Jesus, que o inverno está passando e o tempo de cantar está chegando, no nome de Jesus. Amém, amém. Recebe essa palavra no teu coração.